Ok, estamos iniciando agora mais uma parte importante desse material de como eu venci a diabetes, como eu me tornei, um ex-diabético, e uma parte muito importante porque agora eu entrei realmente na minha área como profissional. Eu vou dar para você o suporte psicológico para que você possa todos os dias monitorar a tua mente, o teu comportamento, os seus desejos, a tua vontade, para que você possa controlar compulsões e assumir o comando da tua mente para que ela direcione você para fazer aquilo que é necessário que você faça para que você possa vencer também a diabetes e também se tornar um ex-diabético. Então, a partir de agora, a gente vai fazer upgrades nessa área do material constantemente, para que você possa melhorar, trabalhar a tua mente a cada dia mais e mais, para que você possa fazer a diferença na tua saúde e, consequentemente, na tua vida. Então, vamos começar aqui essa área do suporte psicológico que muita gente estava aguardando. Então, vamos lá. A gente vai começar por algo muito importante, a fórmula da sua transformação. Para você conseguir vencer a diabetes, primeiramente você precisa, além do conhecimento técnico sobre a doença que você adquiriu nos módulos anteriores, você precisa agora fazer a transformação da tua mente. Por quê? Muita gente, muitos profissionais, até médicos, que acabam montando um material parecido com esse, eles mostram realmente qual é o caminho que você precisa percorrer. Só tem um porém. Eles não trabalham a tua mente para que você possa percorrer esse caminho e não desista no meio do caminho. Porque persistir é um poder enorme daqueles que fazem a diferença no mundo, que fazem a diferença na própria vida, que fazem a diferença realmente na humanidade. E, lógico, a maior diferença que você pode e deve fazer é a diferença na tua vida, começando pela tua saúde, porque alguém sem saúde não rende, não consegue fazer nada, não consegue produzir nada, não consegue viver o melhor que a vida pode oferecer. Então a gente vai fazer agora um trabalho nesse vídeo de como você vai começar a transformação da sua mente para você se tornar um ex-diabético. E o que significa transformação? Esse prefixo trans da palavra transformação, esse trans significa dar, oferecer uma forma, transforma. Oferecer uma nova forma, atuação, transformação, oferecer um novo formato de atitude na tua vida para você vencer a diabetes, para você adquirir saúde, para você viver melhor. Então vamos que vamos para cima. Eu começo aqui com uma frase que eu deixo para você muito importante, que é essa daqui, ó. O que muitos chamam de sorte, eu chamo de competência e atitude. A sorte só existe para quem busca conhecimento e o aplica consistentemente em sua vida. Então vamos entender um pouquinho essa frase, que é o seguinte: muita gente fala, fulano teve sorte, fulano, enfim, consegue fazer, eu não consigo. Aliás, esse pensamento de que o lado bom da vida é só para os outros e não para mim, é o primeiro que eu tenho que começar a trabalhar na minha mente, e você vai ter já nesse vídeo, aqui embaixo, um PDF para você baixar, imprimir e praticar os exercícios que serão propostos para você nesse material. Então veja só, na verdade, a sorte é a competência somada à atitude de alguém. A competência você adquiriu. Você sabe como fazer o jejum, você tem receitas que estão sendo ampliadas nesse material, você tem o cardápio que eu fiz para vencer, ou seja, você está seguindo um caminho de uma pessoa que deu certo. E o que é melhor, hoje esse trabalho que eu fiz para mim já está beneficiando a vida de muitas pessoas e tenho certeza até mesmo a tua vida. Então é importante entender que competência você já adquiriu nos módulos anteriores
desse material. Agora, você precisa aliar a essa competência, que é esse conhecimento sobre o assunto diabetes, a atitude de fazer a coisa certa, a atitude de revolucionar os seus resultados, a atitude de revolucionar a tua saúde, a atitude de revolucionar a tua vida. Então, olha só. Conhecimento você tem. Por que muitas pessoas que assistem os meus vídeos lá no YouTube acabam tendo dificuldade de aplicar o que adquiriram lá nos vídeos no YouTube? Porque eles não trabalharam o que nós estamos trabalhando agora, juntos aqui, eu e você, que é o seguinte: trabalhar a tua ação, a tua atitude, a tua forma de encarar tudo isso que você está recebendo. Esse conhecimento aplicado a uma nova visão sobre o que você come, o que você gosta, o que você quer, o que você deseja, é o que faz toda a diferença. Aliás, responda agora aí para você essa pergunta que eu vou te fazer. Em relação à tua vida, em relação a tudo isso que estamos trabalhando, o que você mais deseja agora? Ouça a resposta que vem de dentro da tua mente. É isso que precisa nortear a tua vida. O que é prioridade para você na sua vida agora? Você precisa entender isso daí. Porque se a sua prioridade for simplesmente sabor, você vai ter sérios problemas, como aí você não vai mudar nada de tudo que trouxe você até esse material. E o que trouxe você até esse material? Doença. Ponto. Mas se você tiver uma nova prioridade, é troca de duas palavras que começam com S. Trocar o foco no sabor pelo foco na saúde. E como você já pôde comprovar nas receitas da Fabiana, você pode ter saúde e sabor juntos. Mas a saúde tem que ser o primeiro S da sua vida. O sabor vem como segundo S, dando suporte ao sabor da saúde. Aliás, ao S da saúde. Esse é o ponto que precisa ficar claro. Por que pessoas adoecem? Por que vocês adoeceram? Por que eu adoeci em um determinado momento da minha vida? É porque o S do sabor esteve muito acima do S da saúde em termos de prioridade para mim. Agora eu te proponho inverter isso daí. Colocar o S da saúde muito acima do S do sabor na tua vida. Aí você vai ter o prazer do sabor, mas mais do que isso, você vai ter o prazer de uma saúde sem dor, sem aquela coisa da neuropatia, podendo ler um livro, de repente até recuperar uma parte da visão que foi perdida, ou totalmente a visão que foi perdida. Mas, principalmente, não viver o pior dessa doença. Então, essa troca de prioridades, essas duas palavrinhas com S, é fundamental. O que te adoeceu? O S do sabor muito à frente do S da saúde. E o que eu proponho aqui não é abrir mão de nenhum dos dois S, mas colocar o S da saúde muito à frente do S do sabor. Mas com essas receitas da Fabiana, como você já pôde comprovar, esse S do sabor não vai ficar muito longe do S da saúde. Dá para viver bem, sim, com sabor, mas principalmente muito acima com saúde. Continuando aqui. Olha só, uma pergunta que me fazem consistentemente, corriqueiramente, repetidamente. Por que não consigo parar de comer o que me faz mal? Né? Eu não consigo, Luciano, me fazem isso. Né? Lembre-se de uma coisa. Uma pergunta ruim traz uma resposta ruim. Uma pergunta idiota, desculpe o termo usado aqui, mas uma pergunta idiota traz uma resposta idiota. E às vezes eu vou usar alguns termos firmes aqui, porque é para chocar mesmo. A gente tem que dar conta. Opa, peraí, cara, o que eu estou fazendo comigo? Então, olha só. Uma pergunta idiota traz uma resposta idiota. Por que eu não consigo parar de comer tudo que me faz mal? Ora, isso é uma pergunta idiota, porque as respostas que virão através dessa pergunta idiota são respostas idiotas. Eu não consigo parar, aí vem as desculpas, porque eu sou ansioso.
Eu não consigo parar porque a minha vontade de comer doce é muito maior do que a minha busca por saúde. Porque o pãozinho me controla, eu não consigo me controlar na frente daquele pãozinho de trigo que tem o glúten e que arrebenta com a minha saúde e que, se não for só a diabetes, vem o câncer por trás. Olha só, essa não é a pergunta que vai servir, que vai trazer as respostas que você precisa. Então, o que eu proponho para você é trocar esse porquê não consigo parar de comer o que me faz mal por uma pergunta muito mais inteligente que vai trazer respostas de solução, não de problemas. Problema você já tem a vida inteira em relação a isso. É o que trouxe você para esse material, é o que fez você investir nesse material. Problemas. Problemas você não precisa mais. O problema eu já te trouxe aqui, você vem buscar aqui solução. Então é trocar esse porquê pelo como. Como eu posso comer o que me faz bem e conquistar a saúde? Como eu posso mudar a minha preferência de paladar para optar por alimentos mais saudáveis? Como eu posso encarar a comida de uma forma diferente para gerar saúde na minha vida? Comece a fazer essas perguntas para você e você vai ver que o padrão de respostas é totalmente diferente. Você começa a mudar a pergunta, você começa a ter novas respostas. As respostas que você precisa, as respostas da solução, as respostas que te fazem bem, as respostas que te direcionam para aquilo que você quer conquistar. Vamos lá? Vamos começar a entender então como que a nossa mente funciona nessa situação. Nós temos aqui o que nos faz buscar determinado alimento. Isso vale para todas as áreas da nossa vida, mas eu estou especificando aqui para a questão da alimentação por conta da diabetes. Mas isso você pode ampliar para todas as áreas da sua vida. Você está tendo aqui realmente um apoio psicoterapêutico da mais alta qualidade. Entenda isso daí. Então, temos que entender que o que faz isso são padrões que nós temos de escolhas. E esses padrões que nós temos de escolhas, eles foram implantados na nossa mente lá atrás, quando o assunto é alimentação. Desde cedo, a criancinha, quando ela não tem o poder de escolha, o que acontece? O ideal é o leite materno. Aí quando termina aquela fase, né, do bebezinho ali, de estar tomando o seu leite materno, a mamãe começa a introduzir alguns alimentos sólidos, o dentinho começa a aparecer e logo vem a papinha. Começou já produtos industrializados que têm adição de açúcar, que têm adição de trigo, e depois vem o danoninho, depois vem o refrigerantezinho, depois vem a bolachinha, e aí o que acontece? Já foi feito teste laboratorial que mostrou que um bebê, quando apresentado, bebê recém-nascido, quando foi apresentado a uma quantidade pequenininha de água com açúcar, ele já começou a rejeitar o leite materno. Então, esses padrões são introduzidos lá quando você é criança, quando você não tem defesa, não por maldade dos seus pais, mas por ignorarem isso que você está aprendendo aqui nesse material. Então, a diabetes, na verdade, ela começa lá atrás, lá na primeira infância, que é quando o ser humano, por essas questões que eu estou relatando aqui, começa a ter uma preferência pelo sabor doce, pelo sabor do açúcar, pelo sabor da frutose, da glicose, daquilo que adoeceu você. E aí forma-se um padrão. Eu preciso comer doce. E aí começam as desculpas, né? Eu preciso comer doce porque doce me acalma. Realmente o doce te acalma. É uma droga. É um entorpecente. O açúcar é uma droga, é um entorpecente. E o que acontece quando você fica muito tempo sem acesso à droga? Abstinência. Aí começa a vir ansiedade. É o corpo gritando, me dê açúcar. Só que essa parte do corpo que grita, que está aqui em cima, me dê açúcar, ela não entende essa parte do corpo aqui de baixo, que começa a gerar insulina desenfreadamente e, consequentemente, gera a diabetes, o excesso de insulina, que gera a resistência à insulina, conforme você viu. Mas a coisa começa aqui, na primeira infância, nos primeiros 3 anos de vida.
Então, nós temos que entender que todos os nossos padrões de escolha, eles obedecem a uma tríade de questões. E é essa tríade que nós precisamos mudar. Então, nós temos uma tríade da transformação da sua vida. A primeira parte, das 3 partes dessa tríade, a primeira parte é você começar a mudar o seu padrão de linguagem. Aqui é o ponto de partida para você mudar tudo na tua vida. Tudo começa na linguagem. Entenda isso daí. Tudo que você diz, a tua mente aceita como verdade. Então, por exemplo, tome cuidado, vai acontecer. Isso já virou um hábito na tua vida. Ai, meu Deus, que vontade de comer aquele pãozinho, eu não posso. Opa, muda essa linguagem, ela te adoece. Ao invés de, até mesmo quando soltar uma frase como essa, que não faz bem para você, opa, corrigindo. Você pode dar um stop na sequência da tua conversa com você mesmo ou com outra pessoa e corrigindo. Eu comando a minha vontade de comer e não essa coisa venenosa que está na minha frente. De tanto você começar a fazer esse tipo de correção, porque a nossa mente, ela aprende de 2 formas. Ou por repetição, ou por emoção. Por emoção é o seguinte, ela vai aprender que ela consegue viver sem pão, da mesma forma que uma pessoa aprende que consegue viver sem cigarro quando tem um efizema pulmonar e o ar não vem. Aí ela está aprendendo por emoção. O que eu estou te propondo é não precisar chegar na emoção para você aprender. Vamos para o outro método, repetição. Então você vai começar a repetir para você, sempre que soltar uma frase doente, trocar por uma frase de saúde, tá certo? Uma frase salutar. Então quando vier, eu não consigo ficar sem meu pãozinho, eu não consigo ficar sem meu docinho, opa, você mesmo já para. Opa! Eu comando a minha vontade e não esse veneno na minha frente. E aí você vai repetindo. O que vai acontecer no teu cérebro? Os neurônios, eles vão passando a mensagem de um neurônio para outro, através do que é chamado de sinapse. Então um se comunica com o outro. Quanto mais você repete, mais você reforça a comunicação. Então olha só, imagine que aqui é um neurônio, aqui é outro. Eles estão longe em relação a essa informação. Conforme você vai repetindo, você vai aproximando e vai acabando com esse espaço entre eles, até que se conecta, e quando ele se conecta, isso passa a ser a sua nova realidade. De uma forma simples que eu estou explicando, é assim que funciona. Então, padrão de linguagem é o primeiro padrão que você precisa mudar. Toda vez que você soltar uma frase que é doente, troque por uma frase de saúde. Eu não consigo parar de comer meu doce. Opa! Eu comando a minha vontade o que eu como e não esse veneno. Use essa palavra para o pão, né, feito de trigo, esse carboidrato refinado para os açúcares. Por esse veneno, não é ele que comanda a minha vida. Esse meu inimigo. E de tanto você repetir, isso vai passar com o tempo a ser a tua nova verdade para a tua mente inconsciente. E aí, a tua mente, ela mesma vai começar a criar uma repulsa a esse tipo de comida, porque isso não é alimento, isso não alimenta o corpo. Você só consegue comer, mas não consegue se alimentar disso. Isso é uma porcaria. Estudos mostram que você não precisa de açúcar para nada no seu organismo. Então, é dessa forma que você deve fazer. Agora, veja bem, se você pega um vídeo como esse, onde eu estou aplicando técnicas muito sofisticadas para você vencer e não aplicar na tua vida, esquece, você não está fazendo por merecer o resultado que você quer. Você meio que queria, mas você não quer de verdade, porque a gente vê quem quer de verdade quando essa pessoa aplica na tua vida aquilo que ela recebe. A gente já vai ver isso à frente. Então, padrão de linguagem. Muda a linguagem doente por uma linguagem de saúde. O segundo padrão dessa tríade é o padrão de fisiologia. Perceba o seguinte. Se você parar para pensar e para falar uma frase, você vai ver como que você fala. Use a frase o seguinte. Eu não consigo parar de comer doce. Olha a expressão de uma pessoa que diz isso. Agora, olha a expressão de uma pessoa que diz uma outra coisa, uma frase de saúde. Eu controlo a minha vontade, a minha vida, a minha saúde. Eu controlo o que entra na minha boca e não esse veneno à minha frente. Percebe que o fato de eu mudar o que eu digo, eu já mudo a maneira como o meu corpo, a minha expressão responde? É o segundo padrão que começa a mudar, o padrão de fisiologia.
Você vê uma pessoa na rua, imagina que está passando uma pessoa do outro lado da rua, um amigo seu que você conhece ali, daí você cumprimenta. Olá, tudo bem? E a pessoa diz assim para você, vou indo. Vai indo para onde, criatura? Vai indo para o próprio enterro, meu Deus do céu. Isso é um padrão de fisiologia ruim que vem de um padrão de linguagem ruim. Então o que eu proponho para você é mudar essa linguagem. Imagina agora esse seu mesmo amigo e você fala, olá, tudo bem? Firme como sempre. E você, tá firmão aí, beleza? Olha só, ele mudou a linguagem, automaticamente já muda a fisiologia. Quando você começa a mudar isso na tua vida, deixando de ser uma pessoa desanimada, uma pessoa sem ânimo. O que é uma pessoa sem ânimo? Uma pessoa sem movimento, sem atitude. Você, quando troca isso por uma pessoa animada, com movimento, com atitude, tudo começa a mudar na tua vida. Mas você no começo vai ter que forçar. Deixar de ter aquela cara muitas vezes, que muitas vezes não é nem o teu caso, mas você conhece pessoas com aquela cara moribunda. E se for o teu caso, muda essa linguagem, muda essa cara, muda essa fisiologia para você mudar seus resultados, mudar tua saúde, mudar tua vida. O terceiro padrão dessa tríade é uma consequência natural da mudança desses dois primeiros padrões, que é a linguagem e a fisiologia, que é a mudança de crença, a mudança de foco. O que a gente está produzindo aqui? Quando você troca uma frase doente por uma frase de saúde, você começa a mudar o teu foco do problema da doença para a solução para construir a saúde. Então, mudança de foco. E começa a mudar a crença. De tanto repetir, que é aquilo que eu falei para você aqui, de tanto repetir, você começa a se transformar, essa nova repetição se transformar numa verdade, e quando ela se torna uma verdade, é uma nova crença, é aquilo que você acredita a partir de agora. E é assim que você trabalha a tua mente, é dessa forma. E daqui a pouquinho no final do vídeo eu vou trazer 2 ferramentas fundamentais para você fazer isso, mas tem que baixar, tem que imprimir e tem que fazer o exercício todos os dias. Sempre que surgir uma frase, mas aí a gente fala daqui a pouquinho. Então, olha só, entenda isso quando a gente fala de linguagem, fisiologia, crença e foco. Tudo começa na linguagem. A sua mente diz amém para a tua língua. O que ela diz, é o que a tua mente vai transformar em verdade. E se ela diz que você é incapaz, a verdade que a tua mente vai transformar é incapacidade sua. Se você diz que você pode também, a tua mente vai dizer amém para a tua língua e transformar você numa pessoa capacitada. Aliás, Henry Ford dizia o seguinte, se você diz que pode ou não fazer algo, você estará certo das 2 maneiras. É puramente. Por quê? A sua mente vai dizer sempre, ela vai acreditar na tua língua, ela vai dizer amém para a tua língua. Jesus já disse isso. O que purifica ou amaldiçoa o homem não é o que entra somente pela sua boca, mas o que sai dela. Porque a mente acredita naquilo. Então, se a minha língua é saudável, a minha mente se torna saudável. Minha mente sendo saudável, ela torna meu corpo saudável. Entender isso é fundamental. Só saberemos se você realmente quer algo em sua vida quando vemos você entrando em ação. E uma base sistemática. Então tem aquelas pessoas que queriam ter algo, eu queria, eu gostaria, eu poderia. Tem um monte de gente assim. Eu poderia. Quando ele fala eu poderia, eu gostaria, eu queria, é sinal que ele não faz, não quer, não tem, não consegue. Ponto. Agora, você só vai ver aquelas pessoas que dizem eu quero, eu faço, eu conquisto, eu construo, são as pessoas que entram em ação para produzir o que desejam. Ponto final. Isso daqui não tem como a gente conversar. Quando que eu vou saber se você quer algo ou se você queria algo? É pela aplicação na tua vida, na prática daquilo que você está aprendendo. Volto a dizer, se você não aplicar o que você está aprendendo em todo esse material, você deu um tiro no pé. Está dando um tiro no pé. Então, a proposta aqui é, assistiu esse vídeo, acabou, imprima o material, são dois materiais, imprima baixe, imprima e já entre em operação. Aí eu vou saber que você quer vencer a diabetes.
Senão você vai fazer parte do grupo do eu queria, eu gostaria, mas eu sei que você realmente quer. Então você vai terminar esse vídeo e já vai imprimir o material no final desse vídeo aqui, que está aqui embaixo. Tá bom? Então vamos lá. E numa base, entrar em ação numa base sistemática. Ou seja, o tempo todo, focado, o tempo todo, trocando as frases, o tempo todo, focando a tua mente naquilo que você quer, não naquilo que você não quer. Ponto. O tempo todo, focando em saúde, 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 saúde. Sistematicamente. Existem 5 condições para você fazer a transformação definitiva da tua vida. De doença para a saúde. Então, primeiro ponto, você tem que querer. Já falei, o queria não adianta, você tem que querer. E o querer está ligado ao agir. O queria está ligado ao ficar parado, procrastinando, deixando para amanhã, para fazer o que já deveria estar sendo feito ontem. Então, não. Primeiro ponto, querer. Querer está ligado a agir. Segundo ponto, é o saber. O saber, você já adquiriu esse saber na primeira parte desse material. Nessa primeira parte que você entendeu o que é diabetes. Nessa primeira parte que você entendeu o que causa diabetes. Nessa primeira parte que você aprendeu como reverter a diabetes. O saber você já adquiriu. O querer somado ao saber, já formamos aqui 2 pernas dessas 5 pernas fundamentais para você transformar a tua vida. Terceira oportunidade. Ok, oportunidade você está tendo nessa parte do material onde eu estou aqui trabalhando junto com você atualmente, ajudando você a trabalhar atualmente. Você está tendo uma oportunidade de ouro, com um psicoterapeuta respeitado, com um psicoterapeuta capacitado para te ajudar. Então, oportunidade você tem, saber você tem, querer só depende de você. Você já tem 3 das 5 pernas para a sua transformação. A 4ª perna é fazer. E essa 4ª perna está ligada à primeira. Porque se você não fizer, é porque você não quer. Se você não fizer, você não quer. Você queria, gostaria, algum dia, fazer a mudança que necessitaria para não ficar doente. Não. Se você quer, você faz. A primeira e a 4ª estão intimamente ligadas. Você tem que fazer. Essa é a prova do seu querer. Então, o querer depende de você. O saber você adquiriu. A oportunidade está aqui nesse vídeo e nos outros dessa área do material. O fazer também depende de você. Fazer e querer estão juntos. E, finalmente, persistir. Esse é um ponto determinante que divide aqueles que alcançam o que buscam e aqueles que ficam pelo caminho dando desculpas lá na frente. Persistência. Então, não adianta. Tem muita gente que é inteligente e não sai do lugar. Tem muita gente cheia de oportunidade e que não decola. Tem muita gente que faz por um período da vida e não chega onde quer chegar. E por quê? Tem muita gente que quer, mas não conquista. Por quê? Porque não persiste. E onde que está a persistência para você vencer a diabetes? De repente, o teu organismo vai demorar um pouquinho mais para baixar a tua glicemia. É natural. Aí a pessoa pega 1, 2, 3 meses, 4 meses. Ah, não está dando certo, vou desistir. Pronto. Quando você disser, vou desistir, e eu sei que você não vai dizer isso, mas a pessoa que diz isso, você sabe o que acontece com ela? Ela acaba de assinar a sentença de uma morte triste por diabetes. Persistir. Vamos entender uma coisa. A diabetes não entrou no teu corpo da noite para o dia. Não foi em 4 meses. Não foi em 1 ano que você desenvolveu a diabetes. Foi uma vida inteira de uma alimentação desregrada, de uma alimentação precária, de uma alimentação cheia de venenos como açúcar, trigo, milho, mandioca, aveia, arroz, produtos industrializados. E aí você pega uma chance como essa, uma oportunidade como essa, adquire o saber, quer, começa a fazer e desiste porque você quer desconstruir algo que foi construído ao longo de uma vida inteira em apenas 4 meses, 1 ano. Não é assim. O teu corpo tem gordura acumulada em torno dos órgãos, que são açúcares que foram escondidos por remédios, por insulina injetável, ao longo de uma vida inteira.
ou ao longo de vários anos. Então, até sumir tudo isso daí, leva um tempo para o teu corpo voltar à adaptação. Mas você já começa a perceber o seguinte, mesmo que a glicemia não baixe, quando você muda para essa alimentação e começa a fazer jejum, você já começa a sentir o bem-estar. Mas a pessoa aprendeu o quê com a maioria dos médicos? Focar na glicemia. Não, foque no teu bem-estar, nos sintomas que desaparecem, de repente o fôlego que volta, a energia que volta. Esse é o foco, nas melhorias imediatas. Agora, a glicemia ela vai ser uma consequência dessas melhorias. Leva tempo, porque ela não chegou nesse ponto da noite para o dia. E você entender isso é fundamental, aceitar isso é fundamental, conviver com isso é fundamental e saber que essa glicemia vai baixar mais cedo ou mais tarde é fundamental. Mas só vai acontecer se você persistir. Está aqui o segredo final das 5 condições da sua transformação. A sua vitória ou fracasso está diretamente associada a 2 fatores comportamentais fundamentais. Aquilo que você quer, aquilo que você não quer. Ponto. Voltamos a falar do querer ou não querer. São 2 fatores fundamentais que você precisa definir na sua vida. E olha só, os 2 fatores que definem seu sucesso ou fracasso, elas estão ligadas a isso. Compromisso, que é o compromisso com a tua saúde, nesse caso aqui, o compromisso com a tua vitória em relação à diabetes, ou desculpas, eu não consigo, realmente não deu. Tem muita gente que chega para mim e fala, Luciano, eu comprei o material do Dr. X, eu comprei material do Dr. Y, eu fui bem no começo, depois não deu, não consegui. Por que é que não conseguiu? Nada contra o material desses outros profissionais, tenho certeza que são materiais valiosíssimos, mas porque não foi trabalhado. Aqui, atualmente, era só informação técnica. Agora não, agora você está tendo informação para trabalhar atualmente. Acabou, desculpa. É assumir o compromisso, é ter esse material, é pegar esse vídeo, pegar os outros vídeos que virão agora nessa parte do material e aplicar. Você vai ver a transformação acontecendo na tua vida todos os dias, todas as semanas, todos os meses. E lá na frente, você poderá inspirar outras pessoas a lutarem pela saúde. Então é importante entender isso. Ou você tem compromisso com a tua saúde, ou você vai dar uma desculpa para ter a doença que você adquiriu e que manteve. Não dá para ter os 2. Ou você tem compromisso, ou você tem desculpas. Os 2 juntos é impossível. É como se fosse um copo cheio d'água. Imagina que a parte com água são as desculpas. E a parte sem água é o compromisso. Se o copo estiver cheio de água, a pessoa está cheia de desculpas, ela não tem compromisso nenhum. Nada na vida dela acontece do jeito que ela quer. Conforme ela vai bebendo essa água, vai diminuindo as suas desculpas. Vai diminuindo e vai aumentando o espaço do compromisso. Quando ela beber a última gota de desculpa, ela vai ter o compromisso que ela necessita para fazer todas as mudanças que ela precisa fazer na vida dela. Ou seja, tem que ter sede de vitória, sede de sucesso, sede de saúde, engolir todas as desculpas para deixar o compromisso agir na tua vida. É importante você entender a diferença entre aquele que quer e aquele que não quer, está nessa questão de assumir o compromisso ou dar desculpas. Quantas desculpas você já deu para não parar de comer aquilo que faz mal? Quantas? A mente, ela é genial para criar desculpas. Só que o corpo acaba sofrendo, acaba padecendo. Não tem jeito. Então é importante você entender isso. Onde estão suas desculpas para você poder eliminá-las? Então, nesse material aqui, ó, eu criei aqui um material para você. Você vai receber, está aqui no PDF embaixo, para você imprimir e aplicar na tua vida, escrever. Então, eu dei os exemplos aqui, ó. Você tem, é um inventário de desculpas. Desculpa, consequência, compromisso e prêmio. Então, imagina uma desculpa aqui. Não consigo largar meu pão e meu doce porque tenho muita ansiedade. Ah, como eu ouço isso. Então, você vai escrever isso. Qual é a desculpa que você tem dado? Aí vou dar um exemplo aqui. Isso aqui é só um exemplo. Não consigo largar meu pão e meu doce porque tenho muita ansiedade. Aí, nessa coluna da consequência, você vai colocar na frente. Qual que é a consequência da desculpa? É o agravamento constante da diabetes, fazendo eu sentir sintomas perigosos que poderão me matar em breve. Ponto. Você já preencheu essas 2 primeiras partes. Aí você vem para essa coluna do compromisso. O que você vai pôr aqui? Qual é o compromisso que você assume agora no lugar dessa desculpa?
Aí, no caso, a pessoa escreve aqui: colocar a minha saúde em primeiro lugar, fazendo alimentação cetogênica e o jejum intermitente diariamente, além de estudar esse material todos os dias. Luciano, por que eu tenho que estudar esse material todos os dias? É muito simples. Repetição, lembre-se, repetição. Esse vídeo você pode assistir todos os dias, mas vai ficar repetitivo. Beleza, o quanto vale a tua saúde? Se você não estiver disposto a isso para fazer valer a tua saúde, será que realmente você quer ou você queria? Faça sempre essa pergunta para você. Depois da coluna do compromisso, você tem a coluna do prêmio. Qual é? O que você vai ganhar com esse compromisso que você colocou no lugar da desculpa? Aí você vai vir aqui e vai colocar: estou revertendo a diabetes, derrotando-a, construindo a minha saúde e me livrando de futuras amputações, cegueira, derrame, infarto, neuropatia e outras consequências dolorosas da diabetes. Luciano, eu preciso escrever desse jeito, colocando coisas que eu não quero falar, essas coisas dolorosas? Sim, para você visualizar da melhor forma quais são as consequências de você dar desculpas e qual é o prêmio que você vai ter em colocar o compromisso na tua vida. É para fazer do jeito que está sendo feito. Aqui é um profissional da psicoterapia que preparou um material na medida para você vencer essa compulsão, para você vencer esses hábitos que te adoecem. Então, faça dessa forma. Você vai ter aqui eu só coloquei aqui um exemplo, mas lá no material você vai ver que tem espaço para você colocar várias desculpas. E se você tiver muita desculpa e precisar imprimir 10 vezes essa tabela, imprima 10 tabelas. Preencha todas as desculpas. E conforme você vai dando novas desculpas, se aparecerem novas desculpas e você perceber essas novas desculpas ao longo do seu dia, corre para a tabela e preenche lá e faz todos daqui: desculpa, consequência, compromisso, prêmio. Faça essa sequência toda vez que uma desculpa vier na tua boca. Essa tabela é para te ajudar. Você vai começar a educar a tua mente para que você possa construir saúde, focar em saúde, buscar saúde, fazer saúde. Outro ponto importante está aqui, ó. Compreender nossa mente inconsciente, que é o que eu estou te ajudando agora a compreender, é abrir a porta para moldá-la, para nos servir. Então é com tabelas como essa que você vai começar a moldar a tua mente todos os dias, numa base consistente. Você tem que fazer todos os dias um exercício com essa tabela. Sempre arrumar alguma desculpinha, coloca lá, vai reforçando, e aí você vai moldando a tua nova mente. As pessoas sofrem por servirem a mente inconsciente, pois o nosso inconsciente quase nunca faz as escolhas certas. O nosso inconsciente ele só escolhe por emoção. Então, assim, é o nosso inconsciente que escolhe o seguinte: sabor no lugar de saúde. O nosso consciente quer a escolha da saúde, mas ele é muito fraco. A nossa mente consciente é fraca perto do poder da mente inconsciente. Então o consciente quer sabor, o consciente quer saúde, o inconsciente quer sabor. E como o inconsciente é mais forte, se você não educar o inconsciente, você só vai buscar sabor. Foi o que aconteceu na tua vida até hoje. Mas agora você está tendo a oportunidade de mudar essa história, educando o seu inconsciente para ele concordar com a sua consciência de buscar saúde. E aí, quando isso acontece, o teu foco passa a ser 100% em saúde. O que é melhor, com as receitas da Fabiana, você tem saúde e sabor associado. Ou seja, ninguém sofre, vai todo mundo no mesmo caminho, na direção da construção da saúde. Existem duas associações feitas pela sua mente inconsciente que definem os seus resultados e a sua própria vida. Primeiro, é o que a tua mente associa a dor. Segundo, é o que a tua mente associa a prazer. O que você associa a dor ou prazer é o que molda a sua vida. Então, se você associa, por exemplo, açúcar a prazer, o que você vai moldar na tua vida é doença, é agravamento da diabetes. Se você associa pãozinho a prazer, o que você vai construir na tua vida é doença, é agravamento da diabetes. Se você associa uma alimentação cetogênica e jejum intermitente à dor, você vai agravar a tua diabetes. Agora, se você fizer o contrário, associar como eu faço o pão, o doce, o refrigerante, tudo isso que faz mal à dor na tua mente inconsciente, você não vai ter vontade de consumir essas porcarias. E se você associar a alimentação cetogênica ao prazer, você vai construir a saúde, porque vai ser um prazer fazer todos os passos
que você tem que fazer para adquirir saúde. Eu vou te dar um exemplo disso daí. Ao longo da minha vida, eu associei, por exemplo, abacate, que é uma fruta que é um santo remédio, e fígado, que talvez seja, se não a melhor, uma das melhores carnes que você pode comer, o fígado de frango, o fígado de boi, enfim. Eu associava esses dois alimentos tão maravilhosos para a nossa saúde, eu associava esses alimentos à dor. Eu falava que eu tinha nojo, que eu tinha ânsia, que eu não conseguia. Lógico que eu nunca consegui pôr na boca. Realmente eu tinha ânsia. Por quê? O que a minha língua diz, a minha mente diz amém. Pronto, a minha mente diz amém para a minha língua. Como eu repetia isso numa base consistente, o tempo todo eu sentia nojo de abacate e de fígado. Quando eu comecei a estudar, quando eu vi as propriedades do abacate, como que o abacate poderia me ajudar a ter mais saúde, eu falei para a Fabiana, olha, eu preciso e vou aprender a gostar do abacate. Pronto, já começou toda uma transformação na minha vida ali. E isso, depois que eu consegui, hoje eu adoro abacate. Como é que pode isso, né? Porque eu associei a prazer, no nível inconsciente. Ah, Luciano, mas como que eu vou fazer isso? Eu sei que eu não gosto. Então, você sabe no nível consciente, mas a transformação é no nível inconsciente. Ah, mas como é que eu vou fazer isso? Talvez você pergunte. Através desse trabalho com esse psicoterapeuta. Aplique o que você está aprendendo nesse vídeo e o que você aprenderá nos próximos vídeos. Só isso que eu peço para você. Então, quando eu comecei a gostar de abacate, eu falei, agora eu vou fazer com fígado. E foi a mesma coisa. E passei a gostar de fígado. Fabiana faz ao fígado, ele vem quentinho, como que é uma delícia. Pronto, associou a prazer, tudo fica mais fácil. Mas no nível inconsciente, fazer esse trabalho de mudança de associação de dor para prazer, ou de prazer para dor, porque eu também associei o que era prazer para mim, por exemplo, pudim de leite, hoje eu associo a dor. Então toda essa mudança tem que ser no nível inconsciente. E para isso você precisa de um técnico que trabalhe lá no seu inconsciente, que sou eu aqui nesse material, fazendo todo esse trabalho com você. Então vamos para mais uma ferramenta, olha. Inventário de dor e prazer. Como que vai funcionar? Você tem aqui uma coluna, vai estar aí nesse material para você, o comportamento atual que você tem. Em relação ao comportamento atual, você tem a segunda coluna, prazer de curto prazo e dor de longo prazo. A terceira coluna, em relação ao comportamento atual, é dor de curto prazo e prazer de longo prazo. Aqui na quarta coluna, você tem um novo comportamento que você vai substituir. Você vai tirar o comportamento atual, quando ele faz mal para você, e colocar um novo comportamento de saúde no lugar. E aqui repete. Na quinta coluna, prazer de curto prazo e dor de longo prazo. E na sexta coluna, dor de curto prazo e prazer de longo prazo. Luciano, está meio confuso isso. Calma, eu vou explicar a partir de agora. É o seguinte, imagina aqui, eu vou preenchendo com você. Comportamento atual. Imagina que essa pessoa diz o seguinte, eu não consigo largar meus pãezinhos e doces. É um comportamento muito corriqueiro, muito recorrente. E aí, na segunda coluna, olha, prazer de curto prazo e dor de longo prazo. Eu vou analisar qual é o prazer de curto prazo que eu tenho, caso eu não largue meus pãezinhos e doces, e qual que é a dor de longo prazo. Então, prazer de curto prazo. Quando como, eu me acalmo. Tem muita gente que diz isso. Ah, qual que é o prazer de curto prazo que eu tenho ao comer pãezinhos e doces? Quando eu como, eu me acalmo. E logo embaixo você coloca aqui, dor de longo prazo, DLP. A dor de longo prazo que vai trazer comer pãezinhos e doces é agravamento da diabetes, amputação e cegueira. Está aqui. E outras cositas más, né, que vai vir através disso daí. Já nessa coluna, dor de curto prazo e prazer de longo prazo, é o contrário. Você vai analisar qual é a dor que você vai ter em curto prazo, caso continue comendo pãezinhos e doces. A dor de curto prazo não é tão ruim quanto a dor de longo prazo. Ó. É a consciência pesada por saber que sofrerei muito no futuro por não cuidar de mim agora. Mas é uma dor. Faz sentido isso para você? Para pensar. E o prazer de longo prazo em continuar comendo pãezinhos e doces? Nenhum! Você vai ter prazer de curto prazo, quando eu como eu me acalmo, mas longo prazo nenhum, porque quando vier a neuropatia, quando vier a cegueira, quando vier a amputação, não tem mais prazer nenhum.
Entenda isso. Você colocando tudo isso numa tabela como essa, toda vez que você notar que você tem ali um comportamento a ser mudado, você vai começar a administrar suas emoções, seus comportamentos e negociar com a tua mente inconsciente. É que nem a primeira tabela. Se você faz esse exercício o tempo todo, você começa a mudar o direcionamento de dor e prazer que a tua mente dá. É gradativamente, mas todos os dias fazendo esse exercício, que você vai mudar o comportamento da tua mente e a associação de dor e prazer. Essas duas tabelas que você está recebendo nesse vídeo são fundamentais para essa mudança definitiva para você. Aí nessa outra coluna você tem, então qual que é? Comportamento atual, não consigo largar meus pãezinhos e doces. Qual que é o novo comportamento? Aí você preenche, por exemplo, fazer a alimentação cetogênica corretamente, eliminando os carboidratos que agravam a minha diabetes. Opa, então agora vamos fazer a mesma relação. Prazer de curto prazo e dor de longo prazo desse novo comportamento, que é fazer a alimentação cetogênica corretamente, tirando os carboidratos que agravam a diabetes. Prazer de curto prazo. Saber que estou cuidando de mim, melhorando minha saúde, saber que dei o primeiro passo. Perceba que esse prazer de curto prazo talvez não seja nem um prazer tão grande, mas já é uma satisfação. Eu estou cuidando de mim, eu estou fazendo algo por minha saúde, já é um prazer. É melhor do que a consciência pesada. E dor de longo prazo por estar fazendo essa alimentação de saúde? Nenhuma! No longo prazo você não vai ter nenhuma dor, porque você vai sentir um alívio, a liberdade da diabetes, uma vida melhor, uma vida sexual melhor, uma vida de satisfação, uma vida de energia, mais energia para você viver e curtir aquilo que é bom na vida. E na última coluna, em relação ao novo comportamento, a dor de curto prazo e prazer de longo prazo. Dor de curto prazo, abstinência dos carboidratos, durando aí no máximo uns 20 dias. Vai ter irritação, talvez, vai ter... E às vezes não acontece nada disso, tá? Mas muita gente sente irritação, às vezes sente dor nas pernas, sente um desconforto. No máximo 20 dias. Passou isso daí, a pessoa começa a sentir essa liberdade. E qual que é o prazer de longo prazo desse novo comportamento de fazer alimentação saudável? Mais saúde, melhora sexual, eliminação de dores, mais energia. Então, quando você tem uma tabela dessa e você escreve, não é para digitar, não, é para escrever, imprimir e escrever. É para ter essa tabela perto de você, onde você for. Porque toda vez que der vontade de comer alguma coisa, foi numa festa, vai na festa de aniversário, leva a tabela. Quando a pessoa chegar lá com a Coca-Cola e com um salgado lá cheio de trigo, você preenche a tabela e você vai ver que você vai controlar qualquer vontade de comer ou beber uma porcaria. Essa tabela tem que estar junto com você o tempo todo. Tem que estar. Ah, Luciano, mas é difícil eu levar essa tabela para onde eu for. Não. Difícil são as consequências da diabetes. Isso é a coisa mais difícil que tem. Isso daqui é fácil. Se você acha que isso daqui vai ser difícil, você não imagina o que é viver com uma amputação. Tem que falar nesses termos. Porque aí sim você se dá conta da importância e da oportunidade. Lembra dos 5 passos da transformação? A oportunidade que você está tendo agora. Você está recebendo aqui uma tabela. Você adquiriu o material por R$ 39,90. A pessoa vai chegar numa tabela dessa comigo, talvez na 4ª, 5ª sessão. Uma sessão que custa quase R$200. Eu estou colocando números aqui para você ver a oportunidade que você está tendo. E a oportunidade valiosíssima que você está tendo de aplicar na tua vida aquilo que a maioria das pessoas que desconhecem esse material não vão poder aplicar. Então vocês estão tendo um benefício maravilhoso desse material. Que para mim valeria muito mais a pena, se a gente for falar em lado financeiro, fazer um trabalho individual com você, preenchendo lá a minha agenda com você, arrumando um lugar para você, eu ganharia muito mais. Cada sessão por semana, quase R$200. Mas você investe uma vez R$ 39,90. E você está tendo aqui materiais que você teria que investir muito mais uma sessão comigo. Então vale muito a pena. É oportunidade. Encare isso como uma oportunidade, essa mudança como oportunidade. Imprimir essa tabela e levar com você onde você for como uma oportunidade para você poder fazer a diferença na tua vida. Tá certo? Esse material foi feito com carinho para você aproveitar realmente o que vale a pena. E esse material é muito valioso para você. Tá ok? Então, tá aqui embaixo os 2 PDFs das 2 tabelas. Baixe, imprima e
preencha e leve com você, porque toda vez que você estiver num local e der vontade de comer o que não deve, puxa a tabela e preenche. Você vai ver que o negócio dá muito resultado. Tá ok? Então a gente vai se vendo aqui, eu vou respondendo para vocês, tirando dúvidas aqui mesmo no material. Sempre tem um local aí para você comentar, fazer a pergunta. Eu sempre, periodicamente, paro ali para responder. Tire suas dúvidas comigo. Continue atento aqui ao material, porque em breve vem mais vídeos como esse, tá certo? A gente vai colocar muita coisa valiosa para você. Conte comigo sempre, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.